Olá, olá, você, Fabri Lover, que está ouvindo aqui o nosso podcast, nossa live. Basicamente, o Fabri Talks é para fazer com que você, que está ouvindo a gente, consiga ter mais repertório no seu dia a dia, porque afinal de contas, você é cobrado para pensar fora da caixa, mas a gente a vida inteira pensou dentro da caixa, e para a gente pensar fora da caixa, a gente precisa o quê? De repertório. E é o que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. A ideia, o conceito desse nosso programa é trazer profissões curiosas, diferentes, para a gente entender um pouquinho como faz, o que dorme, o que come, aquela coisa meio Globo Repórter. E hoje, a profissão de agora que a gente vai falar é a profissão músico. Atenção! O programa a seguir contém altas doses de criatividade e inovação, pessoas interessantes e uma pitada de bom humor. A partir daqui, você está sob sua própria conta e risco. Para isso, eu vou trazer hoje aqui para a gente conseguir conversar um pouquinho. Ele que é cantor, compositor, ator, violinista, tem percussionista corporal, está atuando há mais de 15 anos nessas áreas. Então, eu vou chamar ele aqui para falar com a gente. Tuque Lucas. Tudo bom, Tuque? E aí, Tita, beleza? Fala, galera, Beleza. tudo bem? Obrigada, Tuque, por você aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Sucesso, Tuque. Hoje, eu tava, que nem eu comentei aqui, o Fabri Talks, ele nasceu, esse programa nasceu para a gente conseguir desmistificar um pouco, entender as nuances de profissões e coisas curiosas, hobbies, esportes curiosos que a gente não conhece. E aí, Tuque, você que é músico e você vive de música, olha que maravilhoso isso, a pessoa conseguir viver de música, certo? A gente pensa que quem vive de música são só esses artistas ultra mega power famosos, mas tem muitas áreas, né, adjacentes, áreas ali correlacionadas, e dá para você viver de música, não sendo o Roberto Carlos, né? Todo mundo acha que para viver de música tem que ser um Roberto Carlos da vida. E aí eu queria entender com você, Tuque, o que te motivou a escolher música como profissão e como que foi o começo da sua jornada? Olha, eu já queria começar dizendo que eu tô com o Cruzeiro do Tuque, tá? Para quem quiser. Brincadeira, brincadeira. Muito bom, o Neymar vai, hein? Neymar, não, melhor não. Bom, basicamente, a música é um meio muito amplo, né? Você consegue viver da música de diversas formas. Eu escolhi algumas, né? Eu faço várias coisas, mas o que me motivou a viver da música foi justamente começar muito cedo. Eu comecei a ter uma vivência com a música quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, no projeto Vida Nova, que era a ONG que a fábrica aqui administrava. E lá eu comecei a fazer música, aprender a fazer música com instrumentos de sucata, depois eu aprendi a fazer percussão corporal, e quem me ensinou o primeiro toque de percussão corporal, já vou dar esse spoiler, foi o Denilson, que é o palestrante aqui, o CEO da Fábrica de Criatividade. Uau! E aí, a partir disso, eu comecei a ter essa vivência com a música, montei o meu grupo de percussão corporal, e não quis mais sair da música, basicamente isso. Então, quer dizer, o seu início ali foi num projeto social feito pela fábrica, que você teve o primeiro contato com a música e aí você entendeu que você gostava daquilo e queria viver disso. Exatamente. Quando eu tive aquele contato com a música, sei lá, acho que quando eu tive no palco pela primeira vez, assim, bateu uma sensação de conforto, de eu tô em casa aqui. E eu não queria mais parar com isso, e não parei desde então. Que legal. E tu, que conta pra gente o que que é não parar com isso? O que que você faz, por exemplo, no dia a dia? Você vive de música, certo? Hoje você vive de música. Uhum. Eu faço Então, assim, muitas coisas. conta um pouquinho, o que que você faz para viver de música? Bom, tem gente que acha que viver de música, ou você é um artista super estourado, tipo o Roberto Carlos que você falou, ou você é um músico que trampa bastante tocando em barzinho. Eu não sou nenhum dos dois. Eu admiro quem consegue chegar no nível de Roberto Carlos e admiro quem consegue também trabalhar todos os dias tocando em barzinho. O que eu faço hoje eu uso a música de uma forma diferente um pouco, porque eu fui para o meio corporativo. E aí no meio corporativo eu uso a música às vezes em algumas oficinas, porque eu faço percussão, as coisas que eu faço, vamos lá. Eu faço percussão corporal, eu toco violão, eu canto, eu componho, eu faço música por encomenda, Dança então também? dança se precisar aqui, ó. Ó, ó. Mas eu levei a música para esse meio corporativo, tanto para
celebrações, sei lá, confraternização das empresas, como para dar oficina de percussão corporal, trabalhando alguns temas que as empresas procuram, como trabalho em equipe, importância do processo de trabalho, criatividade, como é na fábrica de criatividade. Então, eu fui para essa outra vertente da música. Claro, eu faço isso no meu corporativo, mas além disso, eu também canto, tenho o meu show, meu trabalho autoral. Faço shows com repertório também não autoral, repertório que é cover, releitura. Canto em um bloco de carnaval. Uau, gente, que Tem um isso? grupo, tem um grupo de percussão corporal. Deixa eu ver o que mais. Como que é Às o nome do, vezes, como que é o nome o do grupo grupo, de percussão corporal? o grupo é Tuki Boys. Tuque Boys, muito legal. Tem gente que acha que o meu nome Tuque que o nome Tuque Boys vem do meu nome Tuque, mas na verdade é o contrário. Primeiro surgiu o Tuque Boys na adolescência, e aí a gente fazia os ritmos com o corpo, tipo. Eu já ia pedir uma palhinha, nem precisou. E aí, depois do grupo, né? Quando eu fui seguir carreira solo, trabalhar o meu repertório autoral, eu pensei que nome artístico que eu posso criar. Só que eu não precisei criar, porque eu já tinha. Todo mundo me chamava de Tuque por conta do grupo. E aí eu falei, é Tuque. E Tuque tem tudo a ver comigo, é o que eu faço mesmo, Tuque de é o que eu batuque. sou. Tuque de batuque, exatamente. Que legal. Então, Tuque, o que você basicamente trouxe aqui é que a sua renda principal de música é do meio corporativo, certo? E aí você também tem essa outra parte autoral, de shows, etc. Mas você vive da música dessa forma, certo? Uhum, isso aí. Boa. E, E qual... e, e as músicas por encomenda também, né? Tem muita gente que quer presentear outra pessoa e quer um presente diferente, e aí me procura, me conta a história, principalmente se for um casal, me conta a história do casal. Eu componho uma música baseada na história do casal, gravo aquilo em estúdio, bonitinho, e mando para a pessoa presentear. Ou seja, se você que está ouvindo a gente quer fazer uma música, olha só que incrível você música para o seu namorado, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, para quem você quiser. Se você quiser dar uma música para essa pessoa, você pode entrar em contato aqui com o Tuque Lucas. É isso, Tuque? Exatamente. Até jingle também de algumas empresas eu já fiz. Que demais! E aí eu queria perguntar, vamos pegar esse gancho do jingle, tá? Hoje existem inteligências artificiais que criam jingles, que criam ali coisas na hora relacionadas à música, etc. Quais são as suas dificuldades, você como músico, com relação a isso, assim, né? Vem se perdendo muita coisa artística e sendo trocada por IA. O que você sente aí? Eu acho que, na verdade, a tecnologia ela vem para ajudar a gente, né? Só que se a gente não se atualizar, se a gente não procurar estar de acordo com a tecnologia, seguindo as coisas que estão surgindo, a gente vai acabar ficando para trás mesmo. Então, quando a gente trabalha em conjunto com a IA, com a tecnologia, seja ela qual for, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue até ser mais criativo se for preciso. Eu já usei, por exemplo, o ChatGPT para me dar ideias sei lá, ideias de composição. E aí eu jogo Legal. o tema lá, ele vai me dando algumas ideias, só que eu não pego aquilo e coloco melodia e mando para o cliente. Não, jamais. Porque perde um pouco da essência se você fizer isso. Fica uma coisa realmente artificial, porque é uma inteligência artificial. Então, eu acho que é você usar a ferramenta para te gerar novas ideias e você trabalhar em cima daquele repertório que você vai ter para você conseguir criar uma coisa autêntica que vá suprir a sua necessidade. Legal. E quais são? Eu super concordo com você. A gente brinca aqui na fábrica que a gente tem que fazer o letramento digital das pessoas, que é a gente conseguir mostrar para as pessoas a tecnologia e como que elas usam no dia a dia delas. Você falou do ChatGPT, gente, o ChatGPT, ele é meu assistente, basicamente é o meu estagiário, que sabe tudo. Eu uso o ChatGPT para tudo na vida, eu confirmo com o ChatGPT, traduzo coisas, faço tudo. É isso, se a gente souber usar a tecnologia, a gente vai longe. E Tuque, quais que são os seus maiores desafios hoje em dia para você viver de música, para você fazer isso que você faz? Então, tanto criativamente, financeiramente, quais são os principais desafios que um músico, no seu caso, enfrenta? Eu acho que talvez um principal desafio é as pessoas reconhecerem que música realmente é uma profissão e que é uma profissão que você consegue viver com aquilo e que as pessoas necessitam daquilo. Tanto que durante a pandemia, se não fossem os artistas, cara, metade do país teria enlouquecido.
Então, a música ela é de fato uma profissão, só que muitas pessoas não reconhecem isso e não valorizam o trabalho do músico. Esse é um dos principais desafios. Outros desafios que a gente encontra, no meu caso, eu encontro um desafio que é conseguir explicar tudo que eu faço. Então, por exemplo, assim, você chegou aqui e perguntou: "O que que você faz?". Cara, até explicar tudo que eu faço, são tantas coisas, são tantas vertentes, então é um desafio conseguir explicar tudo que eu faço. O outro desafio é, fazendo tantas coisas da forma que eu faço, como conseguir afunilar isso e ser referência em alguma coisa específica. Hum, Isso é um desafio bem grande, assim, porque quem faz tudo não é bom em nada, né? É o que dizem. Mas eu faço bastante coisa e eu sou bom em muitas coisas. eu também acho. Mas eu acredito que é importante a gente ter um ponto ali para você virar referência naquilo. No meu caso, a referência que eu considero que eu sou, e as pessoas sempre falam, é justamente a percussão corporal, é o meu diferencial. Quando eu vou me apresentar, quando eu vou fazer shows, eu mesclo tudo isso. Então eu faço o meu show cantando voz, violão, e aí eu coloco percussão corporal junto, e aí eu convido a plateia para fazer parte daquilo e faço a plateia virar a minha banda, porque eu ensino toda a plateia a fazer percussão corporal junto comigo. Então é um show que vira uma coisa interativa. Que Então, legal. Não, eu já presenciei, né, Tuque? Já vi o seu show e realmente é um show diferenciado. Tuque, inclusive esse ponto que você falou de ser mais especialista e menos generalista, uma das coisas que a gente vem estudando aqui na fábrica, porque a vida inteira se falou de ser mais especialista e tudo mais. E, na verdade, assim, a gente vem estudando futuros, e no futuro ser generalista não vai ser uma coisa tão negativa quanto a gente acha que é, sabe? Porque é isso, a gente até tem até um ponto de uma metodologia que ela fala chamada, ela se chama Ikigai, basicamente é uma, não é bem uma metodologia, mas é uma filosofia de vida dos japoneses centenários. E uma das coisas que o Ikigai fala, que é você conseguir achar o seu motivo de viver, o motivo para você acordar todos os dias, eles falam que uma das coisas que vai fazer as pessoas serem mais felizes, que ajuda na felicidade, é você ter mais de uma profissão, é você ter mais de alguma, você não fazer uma coisa só. E, ou seja, nem você fazer uma coisa só, nem só ter uma fonte de renda, você ter mais fontes de renda, porque isso vai fazer com que, se alguma coisa acontecer, né, com essas mudanças loucas do mundo, se alguma coisa acontecer com essa coisa que você faz, você tem as outras ali para poder te levantar, para você não cair, né, com tudo ali no chão e se você se recompor. Então, eu acho que esse ponto de você ser generalista, de você ter várias habilidades, eu acho que não é uma coisa ruim, mas você precisa ver como que você faz o marketing disso, né? Como que você explora melhor essa parte. Eu acho que também tem muito a ver. Tita aqui da fábrica, para quem está ouvindo aí a gente, eu sou do marketing, então eu sei que muita coisa é marketing, é como você se vende, é como você. E como você também quer ser visto. Eu acho que esse é um primeiro ponto de você olhar antes, né? E aí depois exatamente. você se posicionar e entender como que você quer ser visto. Então, já que você tem um cara de múltiplas habilidades, como que você quer ser visto? Boa. É um pouco disso mesmo, né? Acho que é a gente entender o que que a gente quer, como que a gente quer que as pessoas vejam a gente, né? Pra É, gente seguir na carreira ali, seja ela qual for. exatamente. E aí eu queria entender com você, já que você falou que faz um monte de coisa, mas quando você vai compor uma música, por exemplo, essas músicas por encomendas, ou quando você precisa compor um jingle para uma empresa, alguma coisa assim, você tem algum ritual? Como que é seu processo criativo para criar? Olha, eu tenho 2 processos para criar, assim, na verdade, que eu não considero nem processo, assim, são 2 formas de criar, que uma é para criar as minhas músicas, as músicas que vão para os meus álbuns, meus CDs, que eu vou lançar, meu trabalho autoral. Para isso, não chega a ser um processo, mas é um hábito que acontece, geralmente as minhas músicas eu componho durante a madrugada. Não sei por quê, não sei se é porque na madrugada é um silêncio maior e eu gosto do silêncio, para compor ajuda, eh, mas é uma coisa que funciona comigo quando eu vou compor as minhas músicas. E as minhas músicas falam muito sobre as minhas vivências, sobre as coisas que eu vivo, amores, dores, felicidades também, tudo. Então, é uma coisa mais profunda, eu mergulho mesmo naquele universo ali e fico remoendo, às vezes, para compor uma música eu demoro a noite toda. E é um negócio doido que na minha mente já vem tudo ao mesmo tempo, já vem a melodia, já vem a letra, já vem o arranjo do violão,
a música ela já vai nascendo pronta, assim. Tanto que poucas vezes eu compus uma música e depois eu precisei mudar alguma coisa muito significativa, assim. Esse é o, Uau! esse é o processo para as minhas músicas, né? Agora, para compor música por encomenda, cara, geralmente eu pego o máximo de informação que eu conseguir. Então, sei lá, você, Tita, quer compor uma música para sua mãe. Aí eu vou querer explorar como é que é o relacionamento, seu relacionamento com a sua mãe, se você tem algum apelido carinhoso com ela, se vocês têm alguma piada interna, algum hábito que você costuma fazer, passeios que você já fez com ela e que ficou marcado na sua memória. Eu vou pegando todas as informações que eu puder. Depois que eu tiver todas essas informações, eu vou primeiro descobrir, analisar através daquilo qual o seu perfil e qual o perfil da sua mãe. Se é um perfil numa galera mais cômica, que gosta de uma coisa mais da zoeira, se é uma coisa mais assim profunda, significativa, qual a mensagem que você vai querer passar, mais ou menos. Entendendo aquilo, aí eu começo o meu processo de composição, que não segue nenhuma regra, não compõe a melodia para depois colocar a letra, não, vem tudo junto da mesma forma. Só que eu vou pegando as informações e colocando ali, de uma forma sutil, ou às vezes até escancarada mesmo, tentando fazer o link da melhor forma possível e deixar bonito para que agrade a pessoa que vai ouvir a música depois. Entendi. Então você faz o seu processo criativo, ele é tudo de uma vez ali, você faz melodia, música e tal. E eu queria entender uma coisa, ô Tuque, por exemplo, nessa parte, eu sou muito curiosa com relação à música, porque eu não toco nada, tá? Eu não toco pandeiro, não toco nada, não toco nada. Zero esquerda na música. Essa, inclusive, eu não sei quem tá ouvindo aqui, a gente também se compartilha dessa dor comigo, mas é uma das coisas que eu sinto, assim, eu fiz muito esporte na vida, coisas de cultura, tipo teatro, dança e tal, mas instrumento eu não aprendi a tocar. Quem quer começar a ter contato com música, você indica, tem algum instrumento que é mais fácil, tem algum instrumento que você acha que pode ser um primeiro caminho para alguém, por exemplo, tipo eu, que sou mais velha, mas que você aprendo igual, né? Nosso cérebro é flexível, mas tem alguma dica para quem quer começar? Olha, para quem quer começar, geralmente as pessoas mais velhas que querem começar, mas também funciona para as mais novas, eu indico sempre vivências musicais. Não necessariamente você parar e aprender um instrumento, mas às vezes você fazer um workshop de percussão corporal, por exemplo, uma oficina sonora que você vai explorar vários instrumentos. Então é uma coisa de você experimentar a música pela música e não estar focada em tenho que aprender isso. Porque aí você quebra uma barreira. Você está ali para se divertir, porque o melhor processo de aprendizagem é aquele que você se diverte aprendendo. Então você está ali se divertindo e você vai aprendendo e tendo aquela familiaridade com a música. Agora, partindo para instrumentos, vai muito de cada pessoa. Tem pessoa que tem mais facilidade para percussão, tem pessoa que tem mais facilidade para instrumento de corda, como o violão, o ukulele, tem gente que tem mais facilidade para instrumento de sopro. Então, na minha vivência, o que eu gosto de indicar para as pessoas é o ukulele, se tratando de cordas. O ukulele ele é o mais facinho, tem 4 cordas só, são cordas de nylon que são mais macias, então você consegue tocar sem machucar os dedos. É, para você fazer os acordes no ukulele é facinho também, você consegue ali com 2 dedos, um dedo, às vezes fazer um acorde e já sair tocando uma música. Agora, se você gosta, sei lá, de música clássica, coisa do tipo, você pode explorar o piano. O piano ele é bom porque você não precisa fazer força também. Você encosta ali na tecla, o som sai. Então Uhum. você vai começar aprendendo um pouquinho de piano ali, ou teclado também, e vai facilitar para você conseguir aprender. Mas você aprendendo um Boa. instrumento, depois para você pegar outros instrumentos fica muito mais fácil. Eu comecei com a percussão corporal primeiro, depois eu fui pro violão e tô aí aprendendo vários instrumentos. O que me der na mão eu vou pegar e vou tirar um som, mesmo que não seja de uma forma super profissional. Boa, muito legal, Tuque. E, bom, então já fica a dica aí, achei bem legal isso que você falou das oficinas, das vivências, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Inclusive, tem alguma vivência, oficina, que ensina todos os instrumentos, aquelas para a pessoa testar todos os instrumentos? Olha, Tô sendo muito utópica, isso não existe. eu sei que existem oficinas relacionadas a instrumentos de percussão, que você vai explorar uma variedade grande de instrumentos de percussão. Por exemplo, no bloco de carnaval que eu toco, lá acontecem as oficinas toda semana e a gente toca os instrumentos, é dividido por naipe, tem o naipe do lado do timbal, do surdo, mas no início você pode explorar
e ver qual instrumento você se identifica mais. Agora, oficinas assim que envolvem instrumentos distintos de famílias diferentes, eu só vi eu fazendo, na verdade. Bom saber. Então, Eu já fiz isso, eu nunca fiz uma oficina aberta, assim, mas eu trabalhei, por exemplo, em um CAPS, lá no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, onde eu fazia uma oficina que chamava Oficina Sonora. E eu levava vários instrumentos de vários tipos e deixava lá expostos, assim, e chamava a rapaziada para simplesmente experimentar. Sem a pretensão de aprender a tocar nada, só sentir o que tem que instrumento. levar isso para as empresas, hein? Aquelas gostam dessa ideia. Eu gosto também. Muito bom. Tuque, momento tradução da língua musical. Eu queria que você falasse aqui, explicasse para a gente rapidinho alguns termos da música. Que nem agora que você falou naipe, não sei o quê. Eu queria que você fala alguns termos, principalmente aí, sei lá, do violão, o que você tem mais contato, para quem está ouvindo entender. Opa, eu ouvi naipe 2, naipe 1, o que significa, né? Então, explica aí, explicando termos. Tá bom, vou explicar alguns termos. Primeiro termo, naipe. Vamos começar pelo naipe, porque você falou. Naipe são seções de instrumentos. Então, você tem aquela seção de determinado instrumento ali, que é, por exemplo, o naipe do chocalho, vou colocar assim. Aí, aquele monte de gente tocando chocalho. Aí você tem o naipe ali de timbal, que é um outro instrumento de percussão que você usa as mãos. Também funciona para as cordas. Você tem o naipe em orquestra, por exemplo, você tem o naipe ali dos violinos, você tem o naipe do violoncelo, você tem o naipe dos metais. Então, naipe é um grupo de instrumentos. Tá. Agora, um outro termo usado bastante na música popular, por exemplo, é gig. Então, eu vou ali fazer uma gig, os músicos falam bastante. Eu tava em uma gig. Gig é você juntar para fazer um som, sei lá. É a mesma coisa que você, para nós músicos, é a mesma coisa que se estivesse falando assim, hoje eu tenho um job ali, sabe? O nosso job é nossa gig, é como diz Mamonas, né? Nosso work é playar. Que legal. E, por exemplo, e no violão, tem alguma, você toca violão, tô vendo seu violão atrás de você aí, e inclusive gostaria de você dar uma palhinha aqui pra gente, se possível, no final, a gente fazer um grande finale, mas eu queria só entender, por exemplo, no violão, tem algumas coisas específicas, assim, tem cordas que chamam, sei lá. Cada instrumento tem a sua especificidade. Quase não sai. Quer dizer, não saiu, né? Não, mas tudo bem, a gente entendeu. Mas vocês entenderam. O violão, por exemplo, ele tem 6 cordas. É diferente de um cavaco, por exemplo, cavaquinho que tem 4 cordas. Cada corda no violão, ela representa uma nota. E aí o violão, ela tem a sua própria afinação. O violão tem a sua própria afinação, que é diferente da afinação de um cavaquinho, de uma viola caipira. Então, cada instrumento, ele é diferente um do outro. Mas também tem suas proximidades, assim. Por exemplo, quem aprende a tocar violão facilmente consegue tocar uma guitarra, porque são as mesmas cordas, guitarra também tem 6 cordas, é a mesma afinação. Então, você aprendeu o violão, você consegue migrar para a guitarra facilmente. O que vai mudar do violão para a guitarra é que na guitarra você vai usar elementos tecnológicos, olha só, que vai facilitar e vai modificar o som. Então, na guitarra você usa uma pedaleira, um pedal para distorcer o som, usar um timbre diferente. Timbre é outro termo aí, ó. Timbre é a característica do som. Então, quais são os tipos de timbre que tem? Imensidades. Por exemplo, a minha voz ela tem um timbre, a sua voz é outro timbre. Então, timbre é a característica do som, é como se fosse a impressão digital do som. Tá, então são inúmeros, não tem tipo uma classificação, por exemplo, quando a pessoa canta, não tem um negócio de soprano, Sim, isso daí não seria o timbre da voz da pessoa, seria o naipe. Meu Deus! Seria o naipe dos cantores, por exemplo. Entre os não necessariamente entre os homens, mas as vozes graves, porque tem muita mulher que tem voz grave também. Aí nós temos os baixos, que são aquelas vozes mais graves, assim,
Amazing Grace. Ah, Temos o barítono, que é uma voz grave também, mas não tão grave assim. Temos os tenores, que aí entra primeiro tenor, segundo tenor, que são os homens que têm a voz um pouco mais aguda. Então tem o tenor, segundo tenor, que é um pouco mais agudo, primeiro tenor, que é o mais agudo de todos. uau! Aí nós temos soprano, que geralmente fica ali as mulheres, contralto e soprano, que são as mulheres, né? As mulheres com a voz um pouco mais grave são contralto, depois as com a voz aguda são a soprano. E aí Eu sou dentro desse, contralto, então. você aparentemente é contralto. Mas o que pode acontecer também é você, por exemplo, ser contralto, mas você tem uma tessitura, que é, sei lá, o alcance da sua voz grande. Outro Então você termo, textura. é que você tem a voz grave, mas você consegue levar a sua voz para um agudo também, ou descer para mais grave ainda. Então você tem um alcance grande ali. Você, como se você pegasse uma liguinha assim e você esticasse ela. O Então é o quanto que. tanto que você consegue chegar, Hum, sabe? Ah, entendi. E aí, de acordo com o tanto que você consegue esticar a voz, você tem classificações diferentes. Uhum. Boa, muito legal, Tuque. Então, obrigada por explicar. Agora, a última pergunta para a gente finalizar, antes de você, se você puder dar uma palhinha para a gente com alguma música autoral sua, você pode? Posso sim. Então, antes de você dar uma palhinha para a gente, eu só queria fazer uma última pergunta. O que você enxerga no futuro da profissão músico? Tendências, etc. Uma tendência que eu vejo fortemente é coletivos musicais brotando assim. Então, a gente tem atualmente e até antigamente a gente tem uma visão de o músico solo, é ele ali, a carreira dele. Isso tem se dispersado. As pessoas cada vez mais estão se juntando para fazer música e formando coletivos onde você não tem só um músico ali como principal, mas você tem várias pessoas trabalhando em prol daquele mesmo objetivo. Então, Cinco a Seco, que é uma banda aqui de São Paulo, é um exemplo disso. São cada um são cinco músicos, né? Cinco cantores, compositores, arranjadores, eles fazem tudo, aqueles caras. Uhum. Cada um já tinha o seu trabalho autoral consolidado, assim. Cada um já tinha um trabalho, já estava tocando a sua carreira, só que eles resolveram se juntar para fazer um trabalho. E aí se uniram, montaram um Ciclo a Seco, que ganhou uma proporção muito maior do que a carreira solo de cada um deles. Então eu Hum. percebo que isso tem sido uma tendência. Volta, então, essa parte de bandas, grupos, etc. É tipo isso. Eu Tipo isso. seria isso. Tá. É, tipo isso. A diferença é que, assim, antigamente você montava uma banda e você tinha mesmo na banda você tinha uma pessoa que se destacava. Sim. Que Que, é depois virava aquele, carreira solo, né? que depois virava carreira solo. Foi o caso, por exemplo, do Rapa, do Charlie Brown Jr. Agora não, você tem várias pessoas que já têm carreira solo que se juntam e não tem um centro ali, não tem uma pessoa que é maior que a outra. É Hum. o coletivo que funciona de uma forma muito Então, melhor. então, um pouco diferente o conceito mesmo. E isso não anula a carreira solo de cada um, por exemplo. A gente pode estar no coletivo, mas mesmo assim cada um tem o seu trabalho autoral e faz seu show autoral, etc. Que legal. Muito legal. Não tinha escutado ainda dessa tendência. Então, show de bola, Tuque. Obrigado por trazer todos esses pontos para a gente desmistificar um pouco desse universo. E agora, podemos finalizar com uma palhinha de alguma música autoral? Pra você dar para a gente um. Qual que você vai tocar? Podemos, deixa eu ver aqui qual que eu vou tocar. Dá para ouvir o violão? Uhum. Acho que eu vou tocar uma calminha, pode ser? Você tem algum pedido especial? Se você tiver, eu posso fazer alguma que você queira. Não, eu quero que você me surpreenda. Tá Vai bom, lá. então. Eu vou fazer então a primeira música. Vamos Diga. finalizar com o Tuque Lucas, tá, gente? Então, o Tuque vai tocar aqui. Terminando a música, a gente finaliza aqui o nosso dia. Vai lá, Tuque. É isso, essa é a primeira música que eu lancei no Spotify e nas outras plataformas. O nome é Só Mais Uma Vez.
A vida vai descomplicar ao passo em que você sonhar. Viver é bom e o mundo é nosso amor. Você vai ver, vai ficar bem. Não tem por que chorar, meu bem. Me dê a mão. Vamos seguir em frente. Só mais uma vez me deixe te fazer sorrir. Pois a vida sempre cede pra quem permanece no amor. A vida vai descomplicar ao passo em que você sonhar. Viver é bom, o mundo é nosso amor. Você vai ver, vai ficar bem. Não tem por que chorar, meu bem. Me dê a mão. Vamos seguir em frente. Só mais uma vez me deixe te fazer sorrir. Pois a vida sempre cede pra quem permanece no amor, no amor, no amor, no amor. Uhul! Muito legal, Tuki. Obrigada pelo dia, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês aí de casa que escutaram um pouquinho aqui da nossa profissão músico e até a próxima edição. Valeu, tchau, tchau.